Continuidade ao trabalho do primeiro que já foi desenvolvido no primeiro vídeo, vou dar mais algumas explicações. Então, comentando um pouquinho sobre a régua, caso tenha ficado alguma dúvida, como que ela foi construída? Então, eu tenho aqui nas sobras dos dois tabuleiros que foram feitos, eu vou separar fitas de 11 que tenham 11 quadradinhos na sua extensão. Então, eu vou pegar essas fitas, vou numerá-las seguindo uma determinada ordem. Primeiro eu vou numerar de 1 a 10, ordem crescente, e deixar o último quadradinho vago. A segunda fita eu vou deixar o primeiro quadradinho vago na ordem decrescente de 10 a 1. Depois eu vou pegar sempre uma fita numerada, seguida de uma fita que eu tenha deixado separado sem numeração. Então eu tenho aqui uma fita, 11 quadradinhos e uma segunda fita. Vou pegar um pedaço de fita durex, de fita adesiva e vou passar aqui na ponta, colando as duas fitas. A mesma coisa na parte de baixo. O mesmo procedimento eu vou ter em relação à segunda fita. Então eu vou passar um pedaço de fita adesiva e aí eu tenho pronto as minhas duas retas numéricas aqui, no caso, né, o meu trabalho que eu preciso ter aqui para trabalhar dentro do tabuleiro. Então eu vou cruzar essas duas réguas desta maneira, de 1 a 10, na ordem crescente eu vou posicionar na horizontal, e essa reta que eu tenho na ordem decrescente, eu vou posicionar na vertical. Então, lembrando aqui, ó, quando eu quiser, supondo, dando um exemplo para vocês, o produto 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, que aqui eu estou trabalhando a propriedade comutativa, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a comutatividade tem que ficar bastante clara aqui e vai ficar, porque eu estou contando quadradinhos. Então, vou depois, mas então quer dizer, a minha área, cada quadradinho desse é uma unidade de medida, que está com uma bolinha azul. Então, quantas unidades de medidas eu tenho aqui? 6. Então, a minha área, nessa situação que eu tenho do produto 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 é igual a 6 quadradinhos. Então, é só para lembrar um pouquinho. A gente vai dar uma continuidade aqui e vai ver um pouquinho de frações. Quer dizer, como será que a gente pensa um pouquinho nessa ideia de trabalhar frações? Então, primeiro eu fiz um pré-planejamento aqui, porque não dá para a gente chegar e ficar pensando diretamente no tabuleiro sem a gente fazer um planejamento do que nós vamos executar. Então, vamos pensar aqui. Quero 3/6 dividido por 1/2. Então, eu já sei, se eu pensar que meus denominadores são 6 e 2, eu vou abrir uma área aqui, ou 6 por 2, ou 2 por 6. Então, eu vou optar por abrir uma área aqui, 6 por 2. Então, eu vou posicionar minhas réguas aqui no tabuleiro e vou deixar evidenciado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Quando eu faço isso, é um pouco proposital, né? Porque já que eu tenho que a fração que eu estou dividindo é 1/2, eu tenho garantido que aqui os 6 primeiros quadradinhos correspondem a 1/2 e os 6 quadradinhos logo na sequência correspondem a 1/2. 1/2 mais 1/2, 1 inteiro. Então, meu todo aqui, que é meu inteiro, já está dividido 6 para ser meio. Então, vamos começar. Vamos pensar o seguinte. Eu estou lá com meu aluno com muita dificuldade em compreender. Então, eu tenho aqueles quadradinhos que eu já recortei. Então, eu já sei que meu produto aqui, 2 vezes 6 ou 6 vezes 2 é igual a 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos deixar separado essa quantidade de quadradinhos e vamos começar a trabalhar um pouquinho essa ideia do raciocínio que eu tenho aqui. Eu preciso de 3/6 desses 12 quadradinhos. Então, vou perguntar para o meu aluno. Como que eu divido esses 12 por 6? Quantos conjuntos eu posso formar que tenham, que eu possa distribuir de forma que eu distribua 12 quadradinhos para 6 pessoas? Então, cada um vai ficar com 2. Vou dar uma separadinha aqui. Cada um vai ficar com 2 quadradinhos. Então, essa é a ideia a princípio. Mas aí,
A minha fração é 3/6, então eu dividi 2 quadradinhos para cada pessoa, mas agora eu quero separar num grupo um pouco maior, de maneira que eu separe somente 3 desses grupos. Então, 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 12 dividido por 6 é igual a 2, vezes 3 é igual a 6. Então, eu tenho que esses 6 quadradinhos correspondem, então, a 3/6 dos 12 quadradinhos que eu tinha inicialmente. Então, eu vou transportá-los para cá. Então, a ideia de 3/6 aqui são os 6 quadradinhos que eu vou passar para o meu tabuleiro. Então, só para ficar mais claro aqui. Então, eu achei quanto é 3/6 de 12. Só que eu quero ainda pensar que esses 3/6 ainda tem que ser dividido em sua metade. Mas aí é uma questão de observação, porque o que eu tenho aqui? Esses 3/6, que são esses 6 quadradinhos, do total de 12, já representam o meu numerador. Então, eu sei que o meu numerador aqui, eu já posso escrevê-lo. Esse numerador é 6. Da onde que surgiu esse 6? Porque eu calculei quanto é 3/6 de 12 quadradinhos. Fiz a conta, não precisaria, poderia trabalhar com cálculo mental, mas encontrei o 6 que corresponde ao meu numerador. Agora eu tenho que observar o seguinte, eu já propositalmente, como eu ia dividir por meio, eu já tenho que observar que cada 6 quadradinhos correspondem à metade do inteiro. Então eu tenho metade, metade. E se eu estou dividindo por meio, eu quero apenas essa metade. Então eu vou contar quantos quadradinhos tem nessa metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, meu denominador é 6. Portanto, na divisão 3/6 por 1/2, eu tenho um resultado que é 6/6, que isso nós sabemos que é igual a 1 inteiro. Por quê? Meu todo inicialmente eram 12 quadradinhos, mas eu encontrei quando era 3/6, que são 6 quadradinhos, que é o meu numerador, e reduzi, se eu pensar de uma certa maneira, o meu inteiro para 6 quadradinhos, porque eu só desejo metade, porque eu estou dividindo por 1/2. Então, essa seria a primeira ideia de 3/6 dividido por 1/2. Certo? Vamos na próxima tentativa agora, pensar em quanto é 4/8 dividido por 1/5. Então, vamos novamente pensar o seguinte. Eu estou com o tabuleiro aqui. Por que eu uso o tabuleiro? Porque é super interessante. Eu estou trabalhando na propriedade comutativa, então eu vou começar a pensar. Eu tenho 4/8 dividido por 1/5. Então, seria interessante eu deixar em grupos de 1/5. 4/8 e 1/5, eu tenho denominador 8 e denominador 5. Quanto é 8 vezes 5 ou 5 vezes 8? Se eu tiver dificuldade, eu vou buscar um pouquinho, vou lá. Não, eu quero encontrar o 5 e o 8. O que eu faço? Ou eu penso dessa maneira, 5 vezes 8, ou se eu achar uma outra maneira, eu posso achar mais fácil, eu vou de uma outra maneira, eu busco quanto é 8 vezes 5 desta outra forma. Então, 8 vezes 5. Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Como minha fração é 1/5, eu posso dizer que aqui é 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Então, eu vou deixar desta maneira propositalmente. Me interessa, nesse momento, para entender nessa questão. Então, eu tenho aqui 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. Tenho dificuldade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ou para um aluno que tenha muito mais dificuldade, ele pode completar e entender que aqui são 40 azulejos, 40 ladrilhos, 40 quadradinhos, ou seja, cada quadradinho uma unidade de medida, e ele pode ir complementando aqui depois contar os quadradinhos, que são 40, ou ir já contando mentalmente. Então essa é a ideia a princípio. Agora vamos pensar o seguinte, eu quero saber quanto é 4/8 de 40 quadradinhos. Então, eu posso pegar, eu teria que contar aqui 40 quadradinhos e tentar dividir em grupos de 8. Vamos tentar já ir um pouquinho além e vamos pensar no algoritmo, mas pensando também que eu poderia ter isso mentalmente já definido. Então, se eu quero 40 balas, vou pensar em 40 quadradinhos, dividido por 8 pessoas,
Cada uma vai levar 5 quadradinhos. E quanto é 5 distribuído para 4 pessoas somente? 20 quadradinhos. Então, os 20 quadradinhos que eu vou separar aqui, que eu posso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vão simbolizar o meu numerador, a parte superior da fração. Então, eu já sei quem é meu numerador, são 20 quadradinhos. Então, eu posso pegar aqui e distribuir esses 20 quadradinhos aqui. Então, eu venho no tabuleiro, faço essa distribuição e vou observando a distribuição desses 20 quadradinhos. Que a gente tem que ter um trabalho só de distribuição. Quantos que eu posso distribuir por linha? 3, 6, 7, 8. Então, eu tenho que distribuir 2 linhas aqui, que são 16 quadradinhos. Logo, na terceira linha, eu só posso distribuir 4 quadradinhos. Então, eu tenho um total aqui de 20 quadradinhos. Então, quando eu pergunto quanto é 4 oitavos de 40 quadradinhos, eu tenho que são 20 quadradinhos. Aí, o que foi proposto para você? Que a divisão seja 4 oitavos dividido por 1/5. O que eu falei no começo? Que cada linha dessa com 8 quadradinhos simboliza 1/5. E sempre em função do meu divisor que eu tenho o correspondente ao denominador. Se é 1/5, eu vou contar quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, meu denominador vai ser 8, porque ele que corresponde à linha que corresponde a 1/5. Então, 20 dividido por 8, eu posso... 20 oitavos, né? Vamos falar um pouquinho, uma linguagem mais matemática. Eu posso simplificar, eu comecei dividindo por 2, que deu 10 quartos, dividi por 2 deu 5 meios. E aí o que eu observo? Que 5 meios é uma fração mista. Então, 5 meios, o que eu posso fazer? Dividir 5 por 2, eu vou obter 2, resto 1, que nós lemos 2 inteiros e 1 metade. Algo muito interessante é o seguinte, eu posso observar aqui no tabuleiro que isso aqui é um inteiro, porque pega uma linha inteira. Aqui também é um inteiro, porque toda a linha está preenchida. Então, eu posso dizer que aqui são 2 inteiros. E se eu fizer outra observação, eu tenho 4 quadradinhos preenchidos aqui, 4 não preenchidos aqui. Em relação a esse inteiro, que é a terceira linha, eu tenho preenchido metade. Metade é 1/2. Então, eu tenho 2 linhas inteiras mais uma metade de uma terceira linha, que é a interpretação final que eu tenho de 4 oitavos dividido por 1/5. Então, isso seria a princípio. Eu aconselho vocês a testarem e numa próxima aula a gente verificar a fração 3/6 dividido por 1/4. Agradeço a colaboração. Obrigado.